irmãos. A tristeza é a mensageira de sofrimento. Não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar os quadros de tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faz o sol íntimo, afugentando a tristeza de sua mente, a fim de que mais facilmente supere os acontecimentos provacionais. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente e da emoção e do corpo. Meus irmãos, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus nesse momento, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade de estarmos aqui na nossa querida Sociedade Espírita Amor e Caridade, estudando, Senhor, um pouco mais do Teu Evangelho. Senhor Jesus, disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em Teu nome, aí estarias no meio deles. E hoje, Senhor, nos encontramos em um número maior entre encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, todos aqueles que não puderam estar aqui na noite de hoje, todos aqueles irmãos, Senhor Jesus, que não tiveram condições de aqui chegar, os enfermos do corpo, os enfermos da alma, que onde quer que eles estejam, recebam nesse momento as bênçãos da Tua cura, na força desta corrente, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, e que estejamos, Senhor, com os nossos corações e os nossos pensamentos abertos, Senhor, para podermos estudar e aprender um pouco mais do Teu Evangelho e dos Teus exemplos. Que assim seja, e graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre os brandos, aqueles que herdarão a terra. E essa passagem nós vamos encontrar no Sermão da Montanha de Jesus, notadamente no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. E essa passagem, ela é tão linda que é bom a gente relembrar o Sermão da Montanha, né? Que foi uma das passagens mais lindas que Jesus trouxe a cada um de nós. E diz assim lá no texto bíblico: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, meus irmãos, essa mensagem é linda.
Então, brandos e pacíficos, Jesus chama de pacificadores. E lá no Sermão da Montanha, ele diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, intitulado Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, que nós interpretamos por pacificadores, Jesus diz assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Está lá na Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Essa expressão raca era uma expressão judaica de desprezo, em que a pessoa falava esse nome para outra raca, virava e cuspia, de tão desprezível que era esse termo, né? Esse termo chamado de raca. E Jesus diz o quê? Que aquele que atenta contra o seu irmão, ele merece o quê? Condenação perante o juízo, isto é, condenação perante a justiça divina. Que nós não nascemos para agredir a quem quer que seja. Jesus, nesse momento, ele eleva a brandura e a doçura como mecanismos de salvação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus diz assim: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Jesus em nenhum momento diz assim: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se odiarem. E quantas agremiações religiosas se odeiam? E quantos companheiros da mesma religião, por questão de poder, se odeiam? E quantos estão com Cristo na boca, mas não estão com Cristo no coração? E quantos utilizam em nome de Jesus para condenar o seu irmão mais próximo que não comunga com ele nas mesmas práticas? E quantos foram mortos em nome de Jesus nas cruzadas, nas perseguições religiosas? Então nós devemos prestar atenção que nós vivemos num país que se diz cristão, em que 86, 87% da nossa população se afirma de matriz cristã, isto é, religiões que têm como base o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se quase 90% da população se diz cristã, era para nós estarmos vendo o que nós estamos vendo na nossa sociedade, meus irmãos? Era para estar assim? Lógico que não. Por quê? Porque existem milhões de cristãos sem Cristo. Pessoas que carregam Jesus no peito, mas não têm peito para andar com Jesus. Pessoas que se dizem, que afirmam que Deus é fiel a elas, mas elas mesmas não têm fidelidade a Deus, não têm fidelidade a Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que é reconhecido pelos seus exemplos. Esses são os brandos, esses herdarão a terra, esses serão chamados filhos de Deus. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores como Jesus entendia a palavra caridade. Porque nós temos uma visão da palavra caridade como dar alimento, como matar a fome de quem tem fome, como auxiliar um doente, questões basicamente materiais. Mas Jesus entendia
A palavra caridade como benevolência, ser bom sempre, ser indulgente, ou seja, reconhecer a fraqueza do próximo e não julgá-lo por isso, e perdoar, não 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, isto é, indefinidamente. Essa é a palavra caridade. Os brandos que herdarão a terra, que terra é essa? Olha o que nós estávamos estudando anteriormente no Oeste. Esse novo mundo de regeneração serão exatamente os pacificadores. Porque no mundo de regeneração, o bem sobrepõe o mal. É a transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. É aquele oásis entre o deserto e a mata. Então tem aquele oásis, aquela sinalização. Então, se nós que nos arvoramos em levantar a bandeira de Jesus não somos pacificadores, nós estamos atentando contra os ensinamentos daquele que nós afirmamos que estamos seguindo. E quanta violência nós estamos vivenciando nos dias de hoje na sociedade, pessoal. Violência verbal, violência física, o esfriamento dos corações, a falta de amor ao próximo, a falta de caridade para com nós mesmos. Quantas ingratidões nós sofremos e nos revoltamos. Quantas ingratidões nós realizamos sem perceber em relação ao nosso próximo. Então nós temos que meditar sobre isso. Será que nós estamos sendo doces no nosso dia a dia? Será que nós estamos sendo brandos? Ou nós somos aqueles que damos coice em quem quer que pisa no nosso carro? A gente tem que parar um pouquinho e meditar sobre isso. Porque Jesus diz, e é muito claro em relação a isso: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, olha a ligação. Quem vai possuir a terra e quem é chamado filho de Deus é o brando e o pacífico. Então, o forte não é aquele que agride. O mais forte é aquele que se cala diante da agressão. Esse é o mais forte. Porque ele sai de um processo de reação e entra num processo de ação. Ele deixa de reagir para agir. Isso é muito importante, meus irmãos. Agir sempre, por mais que nos machuque. Vai machucar o nosso orgulho, vai machucar a nossa vaidade, nós vamos engolir sapos, mas é melhor nós sermos os feridos do que nós sermos os agentes da dor. É preferível que nós soframos a ingratidão do que nós sermos os ingratos. Essa é a verdadeira face do cristão. Nós estamos vivenciando uma sociedade em que existe uma crise de valores morais, em que o ter mais está sobrepondo o ser mais. As pessoas hoje são medidas pelo que elas têm no bolso e não o que elas são verdadeiramente. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Nós estamos sendo dominados por essa tecnologia aqui, que está esfriando os relacionamentos, que está causando dependência psicológica, que está causando depressão e que está levando também a questão do suicídio. Está também levando a questão do suicídio. Existem 3 grandes desafios da nossa sociedade atual. Nós temos desafios grandiosos, mas esses 3 estão abalando a sociedade.
o sexo desregrado, o abuso de drogas lícitas e ilícitas e a falta de amor verdadeiro, de amor fraterno. É o consumismo, é o poder do dinheiro que está secando os corações das pessoas. E nós não estamos observando isso. Nós somos direcionados a esse consumismo avassalador e nós não estamos observando isso. Por quê? Porque o outro tem, eu não tenho. Então me causa um mal-estar, me causa uma raiva, porque ele tem e eu não tenho. Então eu quero buscar isso. Eu quero ir atrás disso e não da minha melhora, do meu crescimento espiritual. E Jesus diz assim: buscai primeiramente as coisas de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, isto é, as coisas materiais, vos serão acrescentadas. Mas as interpretações fazem com que a gente busque primeiro as coisas materiais, depois a gente pensa em Deus, depois a gente pensa no nosso crescimento moral. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Mas aí a gente acrescenta o nada, a questão material. Mas o Salmo 23, o verdadeiro Salmo, não existe nada me faltará e não me faltará. Então nós sempre estamos colocando as questões materiais acima das questões espirituais. E é isso que faz com que a gente se atrase em tudo. Mas Deus não quer que nós soframos, que nós não avancemos no nosso progresso material. É evidente que não. Nós reencarnamos para o quê? Aprender e para evoluir intelectualmente, materialmente e espiritualmente. Essas três bases. Mas a base maior é a evolução intelectual e moral. Essa é a base maior. Mas o que a gente faz? A gente foca no material. O material que tem início, meio e fim. A gente foca só no material. Só nessa pequena travessia dos nossos espíritos. E nós esquecemos o lado espiritual. Então nós acumulamos bens materiais e não acumulamos bens espirituais. E aí nós chegamos do outro lado sem dar nenhum passo na asa da moralidade. E nos deparamos com todas as nossas dificuldades que não foram vencidas do outro lado. E aí cai a nossa ficha. E muitas vezes já é tarde. Por quê? Nós tivemos a oportunidade de escolhermos o lado correto, a questão espiritual, e nós não escolhemos. Nós preferimos apenas a questão material. Então, quando Jesus disse, os brandos e pacíficos são todos aqueles que com seus exemplos buscam a sua melhora interior, buscam acalmar, domar as suas inclinações negativas, as suas más inclinações, essa fera que nós temos dentro de nós, que muitas vezes agride, que fere, que machuca com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e esses não possuirão a terra, e esses não serão chamados filhos de Deus. Porque é fácil, eu já falei sobre isso antes, ser espírita na casa espírita. O difícil é ser espírita fora da casa espírita. É muito difícil ser espírita fora da casa espírita. Mas qual é o nosso mérito se não tentarmos colocar esse exemplo lá fora? Nenhum. Vir aqui e não exemplificar na sociedade não resolve. Então nós temos o dever moral com o patrão exigente, com o colega de trabalho invejoso, com o filho, com o agregado que não nos compreende, com o marido que não nos entende, com os filhos que não nos compreendem, com os nossos familiares, com o nosso vizinho,
Essa é a missão do verdadeiro cristão. É amar aquele que nos odeia. É perdoar aquele que nos fere. É dar a face direita e caminhar mais passos por aqueles que nos maltratam, que nos caluniam. Bem-aventurados sois vós, Jesus já dizia, quando vos perseguem, quando vos injuriam e mentindo, fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, olha o verbo que Jesus fala, exultai e alegrai-vos. Ou seja, nesse momento do sofrimento, que nós estamos levando pedradas, é nesse momento que a gente deve se alegrar. Nesse momento. Existe uma passagem do Novo Testamento, dos Atos dos Apóstolos, em que Paulo, ele leva chibatadas. Ele vai numa cidade e ele tira ali a mediunidade de uma pitonisa muito famosa naquela cidade. E os donos daquela pitonisa, que era uma médium, né, que passava, profetizava, mas ela tinha dono, então eles ganhavam dinheiro com ela, e Paulo expulsa o espírito que dava, né, essas adivinhações a ela, e os donos daquela médium, daquela pitonisa, ficam com raiva e mandam prender Paulo e o discípulo que estava acompanhando Paulo, e o punem com várias chibatadas. Então, no momento que Paulo é amarrado e começa a levar as chibatadas, Paulo, naquele momento, ele entra em êxtase, não porque ele tivesse prazer pela dor, evidente que não, mas ele entra em êxtase porque naquele momento ele lembra que ele estava apanhando e sofrendo pelo Cristo. Então ele rende graças a Deus porque ele estava sofrendo por ele levar a mensagem de Jesus. E eu costumo repetir sempre essa frase, né? Só é apedrejada a árvore que produz fruto. A árvore que não produz fruto não é apedrejada. Então, quando a gente estiver sendo apedrejado, meus irmãos, minhas irmãs, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos acompanham pela internet, a gente tem que render graças a Deus. Obrigado, obrigado, Senhor, pelas pedradas. Obrigado, Senhor, pela doença. Obrigado, Senhor, pelo desemprego. Obrigado, porque são canais para a minha própria evolução. O que a vida está querendo me ensinar com essas dificuldades? Tem gente batendo no portão. O que a vida está querendo nos ensinar com todos esses desafios que batem à minha porta? E o que nós fazemos como um todo? Nós passamos ao processo da reclamação, ao processo da lamentação, ao processo da revolta, ao processo do desânimo, ao processo da depressão. Porque nós, intimamente, acabamos não confiando na espiritualidade. Nós achamos que aquela fase nunca vai passar na nossa vida, nunca vai passar. Eu estou nessa fase, nunca vai passar. Então, quando eu começo a reclamar, eu estou clamando para que aquela dificuldade permaneça na minha vida. Eu estou clamando pela dificuldade. Então, ao invés de nós utilizarmos o processo da oração, que é a ferramenta para a nossa própria evolução espiritual, nós utilizamos a oração apenas para pedir. Nós não utilizamos a oração para louvar, para agradecer, apenas para pedir. Nós não agradecemos, só pedimos. E quando estamos bem, materialmente falando, psicologicamente falando, com a nossa família, com os nossos amigos, muitas vezes nós esquecemos de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos da justiça divina, da providência divina, e o nosso orgulho vem à tona, dizendo que eu estou nessa situação porque eu mereço estar. E aí vem a dor, a mãe dor, que bate à nossa porta
E quantos de nós, se não todos, recorremos à casa espírita pela dor, pelo sofrimento e não pelo amor? Quantos de nós, meus irmãos? Quantos de nós? A vida nos dá dois professores. E aí eu lembro de uma cena que eu vi no ônibus, de um rapaz que estava sentado no ônibus indo para o Rio de Janeiro, e chegou uma senhora para sentar com aquelas pernas abertas, né? Com o passo aberto, todo aberto lá no banco. E uma senhora tentou sentar perto dele, olhou para ele e ele fingiu que nem aí. Não reduziu a perna não para ela sentar não. E a senhora teve que andar mais para trás. Ela pedindo com toda a educação, olhou para ele, aquele olhar, você não precisa falar. Você olha e a outra pessoa que tem noção, tem civilidade, ela vai fazer o quê? Ela vai ceder o lugar. Porque ela não pagou a passagem pelos dois bancos, ela pagou por um banco. E aquele companheiro não cedeu àquela senhora e ela teve que procurar outro banco. Graças a Deus tinha outro banco. Não demorou nada. Entrou um de 2 metros de altura dentro do ônibus, forte, grandão. Já foi sentando perto dele, empurrando ele, chega para lá e ele se encolheu todinho e ficou caladinho. A vida deu 2 professores, ele escolheu o pior. Ele escolheu o que se assemelhava a ele. E assim somos nós. Chegou o primeiro professor com brandura, com passividade, com doçura. E a gente disse o quê? Não quero você. Aí vem o outro, que se adequa a nós, ao nosso espelho psicológico. E aí a gente é obrigado a ceder o lugar. E aí nós somos obrigados a passar por aquela dificuldade com o pior professor, porque nós, com o nosso livre-arbítrio, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, nós acabamos o quê? Criando os mecanismos de autopunição. Pela má utilização do nosso livre-arbítrio, nós criamos os mecanismos de autopunição. E aí depois nós vamos reclamar com a espiritualidade. Por que, Senhor, que tudo na minha vida dá errado? Por que, Senhor? Porque nós só reclamamos. Porque nós apenas nos lamentamos da nossa má sorte. Porque nós olhamos a horta do vizinho, ela sempre é mais saborosa, frondosa, e a gente esquece da nossa, que está secando por falta de irrigação. Porque nós não valorizamos as coisas que Deus nos deu, a nossa própria vida, as oportunidades diárias que nós temos. Nós estamos sempre escolhendo o professor brutamontes, o professor ignorante. Os brandos herdarão a terra, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Será que nós estamos trabalhando para que a nossa brandura e a nossa doçura consigam ultrapassar o nosso orgulho e a nossa vaidade? Será que nós estamos trabalhando a pacificação dentro de nós ou não? São apenas palavras bonitas do Evangelho de Jesus. O verdadeiro espírito, ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar as suas inclinações negativas. E como consequência disso, a sua transformação moral. O espírito de verdade, que comandou a legião de espíritos da codificação, que trouxeram a codificação ao mundo, porque a doutrina é dos espíritos, a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Allan Kardec, como missionário, apenas codificou, colocou em códigos essas mensagens. Eles são muito claros. O espírito de verdade dizia assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Como eu vou amar se eu não me educo antes? Eu tenho que me educar, eu tenho que buscar o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as casas espíritas, elas dão essa oportunidade, através das reuniões de estudo, através dos trabalhos de assistência social, através da evangelização infanto-juvenil e reunião de pais.
através do estudo da mediunidade, através do próprio movimento espírita, através de congressos, através de seminários, através de eventos edificantes, de peças de teatro, e por aí vai, e principalmente através da literatura espírita. É literatura espírita. As casas espíritas têm bibliotecas, mas quantos de nós nos interessamos em pegar esse manancial e utilizarmos esse manancial para o nosso próprio crescimento? Quantos de nós, meus irmãos? Quantos de nós querem ler um livrinho desse em casa? A gente prefere engolir os gafanhotos, segundo a passagem bíblica, lá no Apocalipse, os gafanhotos que invadirão as casas. E quem são os gafanhotos? As tecnologias do dia de hoje, que trazem as notícias negativas para dentro do nosso lar, se nós assim o permitirmos. Porque ao mesmo tempo que inventaram a tecnologia, inventaram também uma coisa chamada controle remoto. Eu posso mudar de canal, eu posso desligar a televisão. E o tempo que eu passo engolindo esses gafanhotos, que é um inseto que destrói plantações, no sentido, psicológico, é o mal que destrói os bons sentimentos, que cria em mim a negatividade, uma visão distorcida da realidade. Eu posso usar esse tempo para o meu próprio aprimoramento. Então, se eu gasto 1 hora do meu tempo assistindo um telejornal que só vai me trazer coisas negativas, eu posso gastar meia hora lendo e mais de meia hora meditando sobre o que eu acabei de estudar. Éder, eu só não leio mais porque eu não tenho tempo. O tempo somos nós que fazemos. A hora está passando, meus irmãos. Nós somos os trabalhadores da última hora. É a nossa última oportunidade nesse mundo de provas e expiações. Eu quero ficar no mundo de regeneração. Eu não quero deixar de estar, poxa, agora que vai melhorar, eu não vou ter essa oportunidade. Então, nós temos que buscar esse aprimoramento. Temos que buscar sermos melhores. Não em termos de vaidade, de orgulho, não. Mas sermos pessoas boas. Sermos aqueles que serão reconhecidos como discípulos de Jesus. Essa é a mensagem do Cristo. Ser brando, ser pacífico. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amarmos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Mas não é o amor físico, é o amor de Jesus. É amar aquele que nos odeia. Olha que coisa difícil, né? Que desafio. Amar a quem nos odeia. É termos a capacidade de orarmos por aqueles que causam danos à sociedade. Olha que coisa difícil, que desafio. É não julgarmos ninguém, cada um vai responder pelas suas obras. Mas é difícil não julgar, porque nós ainda temos esse mecanismo de atacar o próximo, de apedrejar o próximo. E Jesus diz o quê? Não julgueis, porque nós não sabemos o que nós fizemos. E André Luiz vai mais longe. Não julgueis, pois não sabeis aonde vossos pés tropeçarão. Então, a pedrada que eu dou hoje naquele irmão ou naquela irmã que tem um determinado defeito que me escandalizou, lá na frente eu posso cometer o mesmo erro, um erro pior. E aí, como é que eu fico? Neste mundo que nós estamos vivenciando, nos tempos atuais, é necessário que estejam os escândalos acontecendo na sociedade. Mas ai daquele homem por que venham os escândalos. Nós estamos no mundo de provas e expiações em que o mal ainda se sobrepõe ao bem. Sim, sim. Mas ai daqueles que causam esse mal. Ai desses
que com o seu livre-arbítrio utilizado de forma equivocada, estarão semeando espinhos para a sua própria jornada. E talvez será tarde demais nesse mundo de provas e expiações. E serão degradados para mundos inferiores. A evolução deles, ela vai estacionar. Eles não vão regredir, vão estacionar. Mas não terão condições de permanecerem nesse mundo em transição planetária. Então, que nós possamos ser esses que, buscando nas palavras de Jesus a sua exemplificação, estaremos dando bons exemplos na sociedade. Acima de tudo, agindo, nos calando diante das ofensas, perdoando sempre, sendo indulgentes, sendo benevolentes, engolindo o sapo, literalmente. Porque vai doer mais em quem fere, que nós não sejamos aqueles que ferem. Que nós não sejamos aqueles que ferem, aqueles que escandalizam a sociedade. Porque nós estamos vivendo os tempos dos escândalos, que são necessários, Que Jesus possa nos abençoar, meus irmãos e as irmãs, e que nós possamos sair daqui dessa noite bem melhores do que quando aqui chegamos. E como a prece é o nosso mecanismo de proteção, é o nosso mecanismo curativo, que nesse momento, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, a nosso Senhor Jesus Cristo, possamos dizer: obrigado, Senhor Jesus, por sermos espíritos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, diante de amigos queridos, diante da nossa família espiritual, na nossa querida SEAC, com esses espíritos tão caridosos, Senhor, da nossa equipe, da nossa reunião, do plano maior, que por misericórdia permitem, Senhor Jesus, que nós estejamos aqui refletindo semanalmente na Tua mensagem sacrossanta. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades que batem a nossa casa mental. Obrigado, Senhor, pelos desafios familiares. Que tenhamos a calma, a paciência, Senhor Jesus, para compreendermos as limitações dos nossos familiares, que possamos perdoar aqueles que nos causam escândalos, que possamos nos colocar no lugar desses companheiros, Senhor, em especial na nossa própria família, que nos causam dissabor, que muitas vezes ferem o nosso íntimo, que tenhamos a força de, vencendo o nosso orgulho e a nossa vaidade, nos calarmos diante dessas agressões, de sermos melhores no convívio familiar, no convívio social, no ambiente de trabalho, buscando sempre a melhora das nossas atitudes. Ampara, Senhor, todos os enfermos do corpo, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, no leito de dor, nos presídios, nos manicômios, onde quer que haja, Senhor Jesus, um irmão de humanidade em sofrimento, que seja amparado pela falange amiga de nossa irmã Sheila, de Dr. Bezerra de Menezes, de Nossa Senhora, com a sua falange de caravaneiros espirituais. Ampara, Senhor, os enfermos da alma, aqueles cujos nomes se encontram nos nossos cadernos de oração, os encarnados, Senhor, na nossa família, desconhecidos, aqueles, Senhor Jesus, que causam danos à nossa sociedade, aqueles que causam escândalos, aqueles, Senhor, que não te conhecem. Ampara os espíritos enfermos que são trazidos até a nossa casa, os pavilhões da SEAC, aqueles que nos acompanharam até aqui,
que sejam parados por Ti, Senhor, e que tenham o merecimento de receberem ajuda. Os nossos familiares que já partiram, aqueles a quem amamos, Senhor, e não se encontram mais entre nós. Obrigado, Jesus, por tudo. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.